O aprendizado está em todos os lugares e as montanhas estão chamando. Por André Conejo, maio de 2024. A beleza de se morar numa cidade como São Paulo é o acesso. E não estou falando somente do prisma profissional, que envolve oportunidades de trabalhos superiores, educação de ponta e exposição a uma densidade de talentos sem igual. Estou falando também do acesso à cultura e à informação, no seu sentido mais amplo. Veja, um dos meus principais hobbies é a fotografia. Aliás, ouso dizer que ela se tornou muito mais do que uma atividade paralela. Trata-se de um dos principais mecanismos terapêuticos para processar sentimentos, emoções e reflexões que eu possuo. Quando eu me mudei para São Paulo, a fotografia foi a minha maneira de conhecer a cidade. Eu tinha o hábito de entrar em um ônibus desconhecido e descer em lugares que nunca havia visitado. Já entrei em casas de pessoas que me convidaram para tomar um café, presenciei batalhas de rap e até fui músico de rua por um dia na Avenida Paulista. A importância da fotografia na minha vida é tão evidente que culminou, inclusive, em um livro autoral publicado. Mas divaguei. O ponto é que a arte é uma parte essencial da minha vida. E como costumo fazer de tempos em tempos, na última semana dediquei um dia inteiro para visitar os principais institutos de arte que aqui residem na cidade de São Paulo. Instituto Moreira Salles, Pinacoteca, MASP, Itaú Cultural, Museu de Imagem e Som. E foi neste último que a inspiração para escrever os pensamentos aqui contidos me ocorreu. Há tempos, uma fotografia específica me comove e finalmente pude experienciá-la ao vivo, coisas que só em São Paulo mesmo. Encontrei-a sem querer, não estava esperando, o que aumentou exponencialmente o seu impacto. A arte tem essa capacidade única de nos transportar para um lugar sublime do sensível e romper todas as amarras do consciente, driblando-o através de metáforas e linguagens inacessíveis à mente pensante. A imagem na qual me refiro retrata uma caminhada do jovem John F. Kennedy quando assumiu a presidência dos Estados Unidos aos 43 anos de idade. Ao seu lado está Eisenhower, então com 70 anos, passando o bastão do país em meio a desafios gigantes como a crise dos mísseis em Cuba. Para mim, esta imagem captura uma das características fundamentais de uma liderança potente. E por quê? Veja, independente da hierarquia que você ocupa ou do status que detém, todos precisamos de mentores. Aliás, quanto mais alto vamos, mais solitário e rarefeito o caminho se torna, e maior é a necessidade de suporte. Se até JFK precisava, por que não eu e você? A busca por mentores. Veja, a minha busca por mentores é de longa data. Iniciou aos 18 anos de idade, quando eu precisei de suporte para lidar com a minha síndrome do pânico e crises de ansiedade. O que na época foi terrível, hoje percebo como uma dádiva, pois me abriu portas para livros, práticas, pessoas e reflexões fantásticas que eu não teria buscado se não tivesse vivenciado tais desafios. Essa maneira de encarar é interessante. Veja como uma única mudança de ângulo de interpretação muda tudo. Aquilo que você enfrenta, apesar de não parecer quando se está no olho do furacão, geralmente é um dos maiores presentes que o universo pode lhe dar. E os mentores têm esse poder de nos ajudar a interpretar eventos por meio de outras lentes, dando um novo significado que nos fortalece, extraindo lições de todo e qualquer lugar. E bem, foi nesta jornada de busca constante que eu encontrei o Blair Singer. Blair é uma dessas almas que, através dos seus olhos azuis vivos e pulsantes, tem a capacidade de transformar qualquer situação em aprendizado profundo. Nas devidas proporções, em nossas conversas, sinto-me como JFK buscando amparo em Eisenhower. Agora,
Se as trocas e aprendizados já são intensas e significativas em nossos encontros online, estes vão à máxima potência quando emergimos no presencial, ainda mais no formato de programas que fazemos. Nos últimos anos, tenho participado de um grupo de líderes muito especial, onde juntamos pessoas do mundo inteiro e que respondem ao chamado de não apenas fazerem parte de uma grande aventura, mas também para se desenvolverem em suas melhores versões. Trata-se do Mountain Leadership Experience, ou MLE. As razões pelas quais aqueles que comparecem a este programa são múltiplas, e a cada ano a dinâmica do grupo é diferente e muito especial. Mas há um denominador comum nos líderes que são atraídos por esta jornada. É a busca por serem mais, para então poderem entregar mais. No final, se você não está bem, energizado e completo, de nada adianta transbordar para os outros. Como diria Robin Sharma, para inspirar é preciso estar inspirado. É preciso estar no seu melhor, e este é o preço para se liderar. O MLE é sobre isso, onde além de nos conectarmos com alguma aventura que exija a nossa melhor forma física e mental, também conciliamos a filantropia, transbordando como podemos, geralmente através de trabalhos voluntários e investimentos em escolas, orfanatos e hospitais. Este ano, de 2024, nós escolhemos fazer isso no Peru. Especificamente, nós nos aventuramos pela famosa Trilha Inca e trabalhamos no orfanato Munai Chai, na cidade de Urubamba, na região do Vale Sagrado dos Incas. Essas experiências são tão especiais. Sempre que participo de tais imersões, eu me recordo que muitas vezes o meu problema é o sonho de alguém. Recordo também do quão pouco as pessoas precisam para serem incríveis. Uma fração de amor, poucos minutos de atenção plena, de presença, de suporte e incentivo já são suficientes para destravar qualquer um rumo a um futuro brilhante. É tão fácil, é tão simples, e é por isso que sou apaixonado por estes programas. Estou contando toda essa história para compartilhar 3 grandes aprendizados desta última jornada. E assim como a fotografia, a escrita também é um mecanismo importante para mim, tanto para conseguir extrair o máximo de conhecimento dos aprendizados que vieram até mim, quanto para me ajudar a processar informações que são difíceis de serem processadas sem esta poderosa ferramenta. As montanhas estão chamando e o processo já começou. Mas afinal, para que servem as metas? Qual é a razão de determinarmos objetivos pessoais para os nossos grupos de trabalho e para as nossas companhias? O que ocorre quando atingimos estes mesmos objetivos? E o que ocorre quando não os atingimos? O valor do objetivo tem a ver com o objetivo em si? Veja, são essas reflexões que me trazem a primeira lição que compartilho com vocês. O propósito de ter um objetivo não é o objetivo em si, muito menos cumpri-lo. Como diz um outro dos meus grandes mentores, Jim Rohn, o que importa em um objetivo de se conseguir ter um patrimônio, por exemplo, de $1 milhão, não é ter um patrimônio de $1 milhão, mas sim o fato de você, de maneira mais profunda, se transformar em um milionário e ter desenvolvido as habilidades que isso requer. Ou seja, é sobre em quem você se tornou no processo para atingir aquele objetivo. Veja como isso muda de maneira brutal o como encaramos os desafios que projetamos tanto para nós quanto para os outros. Se o objetivo está lhe fazendo melhor, como indivíduo ou como grupo, então é um objetivo bem desenhado. Se ele está deixando igual ou até pior, é hora de repensar e planejar. As montanhas estão chamando. Quando eu me comprometo com aventuras como as que fizemos no Peru, o processo começa muito antes da hora de se entrar no avião e chegar ao destino final. O processo começa assim que a visão da aventura é cristalizada dentro da minha alma. De repente, surgem perguntas como: como irei financiar esta aventura? Não é pouco,
e ainda a gente doa grande parte. Como eu vou sair de férias neste período? Como vou delegar as tarefas? E na minha casa, minha esposa, minha filha, meu cachorro? Como ficarei fora 2, 3, 4 semanas, muitas vezes incomunicável? Veja, uma vez que você passa por estes pensamentos sobre a sua dinâmica familiar e profissional, todos naturais e comuns, os próximos são da ordem física e energética. Estou suficientemente em forma para este desafio? Meu corpo aguenta? Será que eu consigo carregar uma mochila com o tamanho peso por quilômetros e dias? E sobre acampar? Eu nunca dormi numa barraca antes, sem falar na altitude. Como meu corpo irá responder? Irei me adaptar? De repente, você está planejando, você está negociando, você está se comprometendo. Veja, você está se movendo para frente em busca de ser mais. Então perceba que para que você consiga entrar no avião e chegar ao destino da aventura, você já precisa ter se tornado uma melhor versão comparado a quem você era semanas, meses ou anos atrás. E isso ocorre pelo simples fato de se ter cristalizado uma visão, de se ter sentido merecedor dela e capaz de concretizá-la. O resultado de tudo isso é que o processo começa muito antes e você se torna melhor por simplesmente ter respondido ao chamado da montanha. 2. Os individualistas são os primeiros que caem. Olha, não se iluda com o cunho social e com as fotos das nossas aventuras. Sim, vamos a lugares incríveis, inusitados. Passamos por paisagens lindas, as quais poucos têm a chance de ver com os próprios olhos. Mas eu não irei mentir, o esforço é extenuante. Este tipo de prática nos coloca à prova que estamos pouco acostumados, que é a altitude. E a altitude merece respeito. E aqueles que não a respeitam tendem a cair. E já é de praxe. São os maratonistas, os Type A personalities, que nos dão mais trabalho. Contra-intuitivo, não é? Mas a razão pela qual este perfil tende a não ser bem sucedido nestes ambientes é que geralmente não estão acostumados a pedir ajuda e a ouvir o que uma outra pessoa tem de sugestão. Ainda mais quando este é: pega leve, vai um pouco devagar. A combinação de horas de trekking, 10 a 12 quilos de peso na sua mochila e a exposição à altitude é brutal. Derruba até os mais fortes. E aqueles que geralmente chegam ao final das aventuras e atingem os cumes são aqueles que respeitam o desafio, nunca o subestimam e se preparam de maneira adequada, sem diminuir o seu tamanho. Tem a ver com respeito e humildade à mãe natureza. E isso nos leva à segunda grande lição. Trekkings, escaladas e esporte de aventura que envolvem exposição à natureza são esportes coletivos. A uma primeira e superficial análise, eles podem até aparentar serem individuais, porque no final é você que precisa caminhar com os seus próprios pés, levando o seu próprio peso nas costas. Mas trata-se de um esporte coletivo. Veja, muitas vezes o desafio nem é tanto físico, mas sim mental. Nesses lugares, nesses momentos, seus pensamentos podem pensar e pesar tanto quanto os próprios equipamentos. E a maneira como você irá agir ou reagir muda tudo. Aliás, sem entrar no mérito de crenças, essa foi a estratégia de Jesus. Você sabia? Descrita no Novo Testamento, ele designou 70 discípulos e os enviou 2 a 2 para as cidades e lugares para onde ele próprio estava prestes a ir. O seu objetivo era preparar o caminho para a sua chegada e então realizar milagres. Ao invés de impactar 70 lugares ao mesmo tempo, Jesus escolhia impactar 35 por vez e entendia que assim seria mais eficiente e eficaz. Por qual razão? Ora, enviar os discípulos em pares era uma maneira de fomentar o apoio e o encorajamento. Ao irem juntos, os discípulos poderiam se fortalecer mutuamente
especialmente diante de dificuldades e desafios que poderiam enfrentar durante suas missões. Na montanha, é a mesma lógica. Essas jornadas nada têm a ver com quem chegou, quem foi o primeiro, ou quem carregou mais peso. Tem a ver com chegar nos seus termos, respeitando o seu corpo e as suas limitações. Temos uma frase que todos no grupo têm o seu personal summit, ou o seu pico pessoal. Não importa se é o topo da montanha em si. 3. De nada adianta guardar para si. Sem mais me delongar nesse texto, para que você não se canse de mim, por fim trago o terceiro aprendizado, que dita que uma vez internalizado qualquer conhecimento, é hora de tomá-lo para si. Apropriar-se dele, dissecá-lo por completo, colocá-lo em prática e principalmente compartilhá-lo. Quem ensina, aprende. E essa é a máxima. Veja, o seu papel como líder é facilitar a troca para que o seu grupo extraia o máximo de aprendizado de todo e qualquer evento. E esta é uma das grandes habilidades de liderança. Nós costumamos dizer que líderes, no fundo, são professores. Não me entenda mal. A capacidade de mostrar a sua genialidade, a sua inteligência e os seus insights é bacana, quando esta vem de um lugar livre de ego. Do contrário, esta vem de um lugar onde, para você se mostrar ser mais, você precisa mostrar que é mais em relação a alguém. No fundo, vem de um lugar de puro medo, solidão e de uma busca desgastante de provação e aceitação por um terceiro. E isso definitivamente não é liderança, tampouco inspiração. Os verdadeiros líderes têm a capacidade de compartilhar para que o grupo saia melhor. Têm a capacidade de extrair o brilhantismo da audiência, daqueles que estão ao seu redor. São capazes de dissecar e de cristalizar cada conhecimento em algo universal e útil para todos. É muito bonito de ver quando esta chave muda e quando você passa a compartilhar seus pensamentos e percepções com esta intenção, convidando todos ao seu redor para uma co-construção, se amparando na inteligência coletiva daqueles que te rodeiam. E assim, somente assim, você é capaz de se aproximar um pouquinho mais da verdade, de maneira de manter somente aquilo que é concreto e deixar o que não é importante ir, ficando somente com o que é fundamental. Estes momentos, para mim, são talvez os mais especiais do Mountain Leadership Experience. A cada fim dos extenuantes dias, geralmente nos juntamos numa barraca, comendo pipoca e tomando chá, e compartilhamos os ensinamentos que cada um teve naquele dia. São os momentos onde risadas, lágrimas e abraços ocorrem de maneira espontânea e verdadeira. É por isso que, com muita humildade e com um senso de honra por pertencer, que o nosso grupo é diferente. Nós não somente saímos melhores de maneira individual e em grupo, como deixamos tudo à nossa volta em um estado diferente do que quando os encontramos. E este é o estado essencialmente superior ao que já foi. E isso é liderança. E liderança com L maiúsculo. Bem, nesse texto, o aprendizado está em todos os lugares e as montanhas estão chamando, que eu fui um pouco mais extenso do que eu gostaria para esse formato. A minha intenção foi trazer a importância de mentores que, mesmo no mundo corporativo ou até nos esportes aparentemente individuais, inclusive agora que a gente tem visto muito nas Olimpíadas, definitivamente não é um jogo sozinho. E quanto mais você ascende em alguma habilidade, mais você precisa se amparar em outros para te ajudar a se elevar, que é construir a sua rede de suporte. Então, aqui nesse texto eu trago uma primeira inspiração, que eu sou um apaixonado por arte e fotografia, que é o meu grande hobby, e eu tenho o hábito de, já que eu estou na cidade de São Paulo, que tem esse presente de só na Avenida Paulista ter os principais institutos de arte do Brasil e da América Latina, Instituto Moreira Salles, Itaú Cultural, MASP, Fiesp, Japan House, Casa das Rosas e assim por diante, e fora daquele eixo, Pinacoteca, Museu de Arte Moderna,
enfim, muita oportunidade nessa cidade para entrar em informação nova e a gente fazer melhores conexões, eu encontrei uma foto no Museu de Imagem e Som, numa exposição de fotografias, que é uma foto do então jovem JFK, John Kennedy, um jovem político de uma família extremamente relevante americana, que assumiu a presidência aos 43 anos de idade. Muito, 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 muito novo. E ele estava pegando bastão num cenário extremamente conturbado, tanto no cenário internacional quanto no cenário doméstico dos Estados Unidos. Então isso a gente está falando da década de 60. E aí quem passou o bastão para ele foi o Eisenhower, bem durante aquela famosa crise dos mísseis de Cuba, onde a União Soviética estava armando com mísseis de alcance intercontinental e teve aquela crise de negociação, e foi o Eisenhower que começou e o Kennedy que finalizou. E depois, nessa década, o Kennedy acabou sendo assassinado, mas antes disso ele tem, que na minha opinião, tem um dos principais discursos de liderança, e que de uma certa maneira eu não trouxe isso no texto, mas ele se conecta ao primeiro grande aprendizado, que é a potência de uma visão. Não sei quem já ouviu esse discurso do Kennedy, mas é o discurso sobre o ser humano ir à Lua ao final da década. E ele fala algo mais ou menos assim: We are going to the moon. A gente vai para a Lua, não na outra década, mas sim nessa década. E a gente não vai para a Lua por ir para lá. A gente vai porque isso vai nos tornar uma nação melhor. A gente vai para a Lua porque isso vai desenvolver a nossa tecnologia. Isso vai, inclusive, cristalizar a nossa capacidade de sonhar. Esse discurso, na minha opinião, é um dos grandes discursos de liderança e uma aula de 2 minutos sobre estratégia, que é a nossa capacidade de montar uma visão. Mas aqui eu divaguei um pouco. No texto depois eu trago que eu tive na minha vida grandes mentores e professores e que esse aprendizado ele vem de todo e qualquer lugar. Desde do meu cachorrinho que me ensina sobre alegria e compaixão, às vezes quando eu brigo com ele, depois de 2 minutos, esse cara já está preparado para me perdoar e me amar de novo. Então eu que às vezes sou um pouco rancoroso com o erro alheio, eu aprendo isso com ele todos os dias. Também minha filha com 9 meses é uma excelente professora sobre a virtude que eu careço, que é paciência. Assim como a natureza, quando você olha para fora, tem N exemplos de que a gente pode trazer para a nossa vida e incorporar. E também tem os mentores humanos, professores, assim por diante. E aqui, no texto, eu trago a minha história com o Blair Singer. O Blair, ele é um grande mentor, um professor e hoje tenho a sorte e a honra de chamá-lo de um querido amigo, e que junto a ele nós temos um grupo, e é ele que lidera essa expedição, que a gente chama de Mountain Leadership Experience, a experiência de liderança na montanha, né? Onde a cada ano a gente junta um grupo e a gente vai para algum lugar bastante exótico do planeta, às vezes no Peru, que foi o caso desse ano, fazer a trilha Inca. A gente já escalou o Kilimanjaro, que fica na Tanzânia, na África, um dos 7 picos do planeta. Já teve programas, mas esse eu não fui, de subir o Monte Fuji lá em Tóquio, algumas coisas também no Grand Canyon, nos Estados Unidos, e assim por diante. Mas os programas queridinhos Tanzânia, Kilimanjaro e Peru, trilha Inca. E aí, no final, o que a gente faz nesses programas é juntar pessoas que querem se desenvolver como líderes melhores e que querem usar essa plataforma nesse programa como um cenário para não só conectar com pessoas incríveis, mas também se desenvolverem. Então a gente faz um trabalho voluntário, muito honrando a lógica universal de que primeiro você paga o preço para depois você receber, primeiro você planta a semente e depois você colhe os frutos. E esse momento por si só já é muito inspirador, porque a gente costuma trabalhar com jovens e de países extremamente subdesenvolvidos, muito mais do que o nosso Brasil, e em condições, às vezes, de pobreza, às vezes de desafios de saúde, às vezes em situações onde essas crianças foram abandonadas pelos pais, ou porque são órfãos, ou porque, de fato, tiveram algum desafio, enfim. E aí depois a gente faz essa grande trilha, e cujo grande objetivo a cada dia a gente chega, acampa num acampamento, e aí a gente se encontra no final
de cada dia, dentro de uma barraca, comendo pipoca, tomando chá, e a gente compartilha os aprendizados, né? E isso facilitado pelo nosso mentor, que é o Blair, assim. E isso já traz alguns grandes aprendizados que eu trago nesse texto, né? Que, por exemplo, quando a gente fala de metas e objetivos, o importante não é chegar lá. Assim como o Kennedy trouxe no seu discurso do o ser humano vai para a Lua no final dessa década, não é sobre chegar na Lua, é sobre o que esse processo de sonhar vai fazer com a gente. E aqui eu trago que, poxa, só o fato de quando eu me comprometo com essas aventuras, que elas exigem um nível emocional e físico muito afiado, eu já melhoro como ser humano. Por quê? Eu começo a treinar, eu começo a, em vez de usar o elevador do meu prédio, a subir e descer escada, eu vou até o Parque do Povo aqui perto da minha casa, que eu moro em São Paulo, com um colete com peso, eu aumento a minha frequência na academia, eu me proponho a comer melhor, a dormir melhor, acordar mais cedo, dormir mais cedo, e reduzir um pouco alguns hábitos deletérios e aumentar alguns hábitos positivos. Então, só o fato de você se colocar na situação de chegar a um lugar, isso já te melhora. E perceba que essa visão, que é o que o Kennedy pelo menos me ensina através daquele discurso, é uma função fundamental de liderança. Veja, no final, nós somos Homo sapiens, somos mamíferos, e toda a nossa todo o nosso arcabouço fisiológico e todos os nossos neurotransmissores que nos impulsionam em direção a e nos afastam do negativo, nos aproximando do negativo, eles têm a ver com você ter um foco e ir atrás desse objetivo, através de conquistas de curto prazo, que vão aumentando o momentum, vão aumentando essa inércia positiva do movimento continuar. Exatamente, por exemplo, quando eu faço processos em transformação de empresas, é justamente essa habilidade que faz a transformação ser bem sucedida. Não é toda hora ficar olhando as faltas. A gente, inclusive, um grande parênteses aqui, vive numa cultura em que as companhias, através de valores muito, como eu posso dizer, usados de maneira sem critério, como aqui você tem que ser franco, e isso às vezes, desculpe o português, mas é uma desculpa para você ser um grandíssimo filho da puta, você de fato trazer algum ponto com carinho para aquela pessoa, verdadeiramente se preocupando com o desenvolvimento dela. E quando eu faço esse processo de transformação, muito mais do que toda hora olhar as faltas, que ninguém aguenta estar num relacionamento, seja comercial, seja afetivo, seja amoroso, seja de amizade, com alguém que só te aponta as falhas. Apesar de isso ser importante, mas se isso não é complementado com o tapinha nas costas, com o reconhecimento do caminhar, com o beleza, faltam ainda 9 dias para a gente chegar no pico do Kilimanjaro, mas vamos reconhecer que a gente já se expôs à altitude, a gente já caminhou um dia, a gente já acampou um outro dia, a gente já conseguiu vencer parte dessa jornada e isso nos motivar a dar o próximo passo. Eu percebo que hoje, inclusive, nos nossos líderes, que geralmente estão cada vez mais mecanicistas e menos humanos, eles esquecem que no final, de novo, somos mamíferos, seres sociais e que essa é a riqueza da vida. É sobre o caminhar para frente e de maneira conjunta, né? Inclusive, nesse sentido, já entra o segundo aprendizado, que até nesse esporte que aparentemente ele é individual, na verdade ele é um esporte coletivo. E é gozado falar isso, o que eu vou falar é potencialmente perigoso nos dias de hoje, mas são casos reais que acontecem nos nossos grupos na montanha, né? Nessa última expedição, teve um momento muito bonito, acho que foi no primeiro ou no segundo dia, mas foi logo no começo, em que uma das mulheres sensacionais, uma empreendedora incrível, ela trouxe no final desse dia de caminhada uma dor. Ela falou assim, caramba, eu para chegar onde eu cheguei, eu fui ensinada como mulher a ser forte, a não depender de outras pessoas, a carregar o meu peso sozinha, e isso se refletiu no dia de hoje, onde eu literalmente carreguei sozinha a minha mochila e não permiti que ninguém mais levasse, principalmente um outro homem, porque eu queria talvez provar para mim e para o mundo que eu conseguia fazer a mesma coisa e chegar lá com aquele peso nas minhas costas.
e ela trouxe de um lugar tão verdadeiro e de tanta emoção, depois com até um choro verdadeiro, de que ela falou: eu tô cansada de ser forte a todo momento, eu tô cansada de não pedir ajuda, e principalmente eu tô cansada de quando alguém me oferece ajuda, eu não deixar ser ajudada. E quando ela compartilhou, e aí, poxa, ela estava exausta no final do dia, né? E quando ela compartilhou isso, outras duas mulheres trouxeram sentimentos muito semelhantes. E veja, independente dos discursos de equidade, que são extremamente válidos e mandatório, e é urgente a gente trazer esses debates e esses discursos para todas as esferas do mundo, porque nesse sentido nós precisamos ter acesso às mesmas oportunidades. E uma vez lá, a gente não pode ter a diferenciação por causa de uma característica, seja a cor da pele, seja o gênero, seja o que for. Do outro lado, a gente também tem que honrar as características que a gente traz na nossa genética. E esse é o eu biólogo falando. É inadmissível discursos que jogam fora por completo física, química e biologia e a evolução natural, gente. O corpo da mulher é completamente diferente do corpo do homem. Isso, inclusive, de maneira cognitiva, isso, inclusive, de maneira física e até emocional. Não estou falando que ambos não têm a plasticidade de se desenvolverem, mas são bichos diferentes em muitos sentidos. E quando a gente vem para a força física, isso é evidente. Tanto é que a gente tem visto nas Olimpíadas algumas agendas exacerbadas de diversidade e inclusão, que de repente atletas que têm vantagens por ter alguma condição biológica e química, o que é um papo muito desafiante de ter, gente. Mas, poxa, não dá para ignorar a biologia e falar que esse perfil não tem vantagem sobre a outra e de uma certa maneira tem uma certa injustiça, né? E voltando lá para a montanha, quando eu trago injustiça com aquele que está na categoria dele ou dela e de repente um outro tem uma vantagem desproporcional dada a um quesito biológico que não honra com aquele grupo ou aquele segmento daquele esporte, tá? Para ser bem claro. E voltando lá para montanha e para esse relato dessa mulher maravilhosa que trouxe aquilo, no dia seguinte, todas as três que, enfim, trouxeram, elas se permitiram ser ajudadas. E aí, nesse dia seguinte, elas chegaram extremamente felizes no final por terem conseguido treinar essa musculatura de que, gente, calma, você não precisa ser forte e guerreira a todo momento. Tem tempos para isso. Tem tempos também para ser feminina, tem tempos também para ser ajudada. E isso foi muito bonito, que daí no final desse outro dia, que elas se permitiram ser ajudadas, o discurso e a discussão foi não sobre gênero ou sexo, enfim, porque em muitos momentos o homem é também extremamente cabeça dura e não se deixa ser ajudado, independente de qual a característica do outro, e o ponto tem a ver justamente com esse. Gente, quando alguém te oferece uma ajuda e você nega essa gentileza, você também está incapacitando o outro de exercer a sua missão nessa terra. Você não está permitindo o outro de exercer o seu dom e talento. Então, por exemplo, quando a gente está na montanha e um porter, que é um carregador, que é o ofício dele, que é o trabalho dele, que ele ama fazer, te oferece uma ajuda para carregar um equipamento seu que está pesado e você não o permite, de repente o que você está fazendo é sinalizando de que, olha, o seu dom e talento não é um diferencial, o seu emprego, o seu trabalho não é necessário e eu posso fazer por conta. Então, poxa, no final, em alguns cenários, você se permitir ser ajudado é um ato também de gratidão e de reconhecimento da habilidade e do dom e talento do outro. E aí, enfim, eu finalizo o ponto que, olha, tudo que a gente aprende a gente tem que tomar para si, né? E diferente dessa sociedade que vem cada vez mais vendendo o imediatismo e as pessoas, de uma certa maneira, elas estão completamente intolerantes à complexidade e aprofundamento, eu percebo que essa justamente a capacidade de destrinchar, de chegar no cerne da questão, de ler um livro de maneira, né, de ler um livro, gente, de ler um livro de maneira bem lida, profunda,
grifando, extraindo o conhecimento dele, é algo que a gente tem sido cada vez mais raro, porque a gente toda hora tem que ser produtivo, tem que estar ouvindo o próximo podcast na velocidade 2, óbvio, e depois tem que responder um e-mail, e depois tem que estar antenado aos últimos eventos do mundo, e tem que ver Olimpíadas, e tem que ter opinião sobre tudo. E, na verdade, nesse mundo de superficialidades, eu percebo que a profundidade é um superpoder para você primeiro deter, extrair o conhecimento de todo e qualquer lugar e depois, obviamente, ensinar para os outros. E o ato de ensinar, como eu já trouxe anteriormente, é uma das grandes tecnologias para você aprender. E, gente, no final, liderança é muito sobre isso. E aí, até indo, se quiser termos técnicos de literatura de liderança, uma das grandes características de líderes incríveis é que esses conseguem fazer sentido de eventos. Então, quando acontece algum evento, e principalmente quando esse evento é ambíguo ou incerto, os liderados ou as pessoas tendem a buscar respostas no líder, seja num líder por prestígio, porque ele ou ela detém daquele conhecimento, ou até num líder via hierarquia mesmo, de comando e controle, que também é uma estrutura extremamente válida a depender do contexto. Então, o ato de você destrinchar o conhecimento ou as premissas de um evento fazer sentido para uma pessoa através do ensinamento, através da reflexão, através de, enfim, o acúmulo de algum conhecimento, ele é o ato de liderar. E talvez um dos mais importantes e um dos mais nobres sobre liderança. Então, é um pouco disso que foi essa newsletter, que foi um pouco mais longa e densa do que as que eu costumo escrever, mas acho que o assunto requer um pouco disso. Tá joia? Obrigado, gente.